Mateus 24, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. A Bíblia diz no livro de Jeremias 33, no versículo 3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. A Bíblia disse no livro de Jeremias 29, no versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia disse no livro de Lucas 18, a partir do versículo 1, conta-se uma parábola de uma mulher que era importunada pelo seu adversário. A Bíblia diz que naquela cidade existia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem nenhum. E aquela mulher que era importunada pelo seu adversário, ela chegava diante daquele juiz e dizia assim: faz-me justiça contra o meu adversário, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo, aquele juiz, ele não quis fazer justiça em favor daquela mulher. Mas aquela mulher, ela insistiu tanto, que aquele juiz disse assim: já que eu não temo a Deus e nem respeito a homem nenhum, eu hei de fazer justiça em favor dessa mulher, para que essa mulher não venha me importunar mais, para que essa mulher não venha me incomodar mais. Olha só o que diz em Lucas 18, no versículo 7 e 8: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que é tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Da mesma forma que aquele juiz que não temia Deus, que não respeitava homem nenhum, fez justiça em favor daquela mulher, Deus nessa noite está fazendo justiça em nosso favor. Lamentações de Jeremias 3, versículo 58: viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Deus nessa noite está julgando a tua causa contra os seus inimigos. Deus, ele fez justiça em favor da vida de Daniel. A Bíblia disse em Daniel capítulo 6, no versículo 22: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque havia confiado no seu Deus. Aleluia. Salmos 125, versículo 1: os que confiam no Senhor
serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Aleluia! A Bíblia disse, Daniel, capítulo 6, no versículo 10, que Daniel orava 3 vezes ao dia e dava graças a Deus. A oração de Daniel estava incomodando o inferno. E eles procuraram erros, eles procuraram falhas, eles procuraram pecados na vida de Daniel para tentar parar ele na oração. Mas eles não acharam nenhum pecado, eles não acharam nenhuma falha, eles não acharam nada de errado na vida de Daniel. E assim foi colocado um decreto que um homem que fosse apanhado orando, no espaço de 30 dias, ele seria lançado vivo dentro da cova dos leões. A palavra de Deus, ela disse que Daniel ele não temeu, gente. Salmos 118, no versículo 6. O Senhor é comigo, e eu não temerei o que me pode fazer um homem. Lucas 12, a partir do versículo 4. Não temais aquele que mata a tua carne, e nada pode fazer com a tua alma, mas temais aquele que mata a tua carne, e tem poder para lançar a tua alma no céu, no inferno, e ainda tem poder para te ressuscitar. Aleluia! A Bíblia diz, Isaías 41, a partir do versículo 10, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que levantam contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás e não acharás, e aqueles que contenderem contigo tornar-se-ão em nada. Aleluia! Não precisa você temer, não precisa você preocupar, porque o Senhor está contigo. Muitas pessoas falam igual o Gideão: ah, Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, por que esse tanto de coisa ruim está acontecendo na minha vida? Se o Senhor é comigo mesmo, por que a minha família ainda não foi salva? Por que a promessa do Senhor ainda não se cumpriu na minha vida? Por que ainda eu estou desempregado? Por que eu estou enfrentando esse problema de enfermidade? Por que ainda meu filho está nas drogas, está atrás das grades? Por que minha filha está na prostituição? Se o Senhor é comigo mesmo, por que a minha causa na justiça ela não foi resolvida? Se o Senhor está comigo mesmo, por que ainda eu estou endividado? Se o Senhor está comigo mesmo, por que a minha enfermidade não foi curada? Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 1. Para tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Deus não chega adiantado e nem atrasado na vida de ninguém. Ele sempre chega na hora certa. Se nós fizermos a nossa parte, Deus ele vai cumprir a sua palavra nas nossas vidas. Pegaram Daniel orando, viraram para o rei e falaram assim: olha, foi colocado um decreto que o homem que fosse apanhado orando, no espaço de 30 dias, ele seria lançado vivo dentro da cova dos leões. E aconteceu que Daniel, ele desobedeceu o decreto. E como a palavra do rei, ela não volta atrás, ele teve que ser lançado dentro da cova dos leões. A Bíblia diz, Mateus 24, versículo 35:
passará céus e terras, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Tudo que Deus prometeu vai se cumprir na tua vida, porque a palavra do rei, ela não volta atrás. Josué 21:45, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, se cumpriu. E Daniel foi lançado vivo dentro da cova dos leões. E a Bíblia disse que o rei Dário, ele jejuou a noite toda, e no outro dia, quando ele chegou lá na cova, onde que Daniel estava com aquela voz triste, ele imaginou, não deve ter sobrado nada de Daniel. Os leões estavam famintos. E ele chamou Daniel com voz triste. Daniel disse: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque havia confiado no seu Deus. Aleluia. Daniel capítulo 6, do versículo 24 em diante, fala que então todos que levantaram contra Daniel foram todos lançados dentro da cova dos leões. Eles, as suas mulheres, os seus filhos e toda a sua família. E a Bíblia disse que antes deles chegarem no fundo da cova, os leões já tinham estraçalhado todo mundo. Está vendo a justiça de Deus em favor de Daniel? Em favor daquele que ora, em favor daquele que clama, em favor daquele que tem compromisso com Deus, em favor daquele que tem vida no altar, em favor daquele que anda na sinceridade. Deus, ele guarda a nossa vida. Deus, ele guarda a nossa casa. Deus, ele guarda a nossa família. Salmos 34, versículo 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Romanos capítulo 8, no versículo 36, a Bíblia disse que por amor a essa palavra, nós somos entregues à morte o tempo todo. Nós somos levados como ovelha ao matadouro, mas nós estamos de pé pelas misericórdias e pelos livramentos do Senhor. Salmos 34, 20. Ele lhes guarda todos os seus ossos, sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Então aquela pessoa que está te perseguindo, aquela pessoa que está te caluniando, aquela pessoa que está planejando mal contra a tua vida, aquela pessoa que está pisando no seu carro, aquela pessoa que não está te dando paz, Deus, ele vai fazer justiça contra aquela pessoa. Gálatas capítulo 5, no versículo 10, a Bíblia disse que aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. O importante é a gente estar com a nossa vida no altar, é nós estarmos com a nossa vida na presença do Senhor, na obediência à palavra de Deus, rejeitando o pecado, rejeitando a mentira, rejeitando as imoralidades. A Bíblia disse em 1 Reis, no capítulo 18, que antes de Elias pedir a Deus para Deus mandar fogo dos céus, ele reparou o seu altar. E assim ele viu que o altar dele estava todo desarrumado, estava todo atrapalhado. Ele pegou
e consertou o seu altar. Esse altar significa a nossa vida. Quando nós chegarmos na presença de Deus, nós temos que reparar a nossa vida. Nós temos que reparar aquilo que a gente fez de errado e consertar a nossa vida na presença do Senhor, porque Deus não manda fogo nem altar desconcertado. Se a pessoa estiver no pecado, se a pessoa estiver andando errado, se a pessoa estiver na rebeldia, estiver na desobediência, a palavra de Deus não tem como as promessas se cumprir, não tem como a enfermidade ser curada, não tem como o problema ser resolvido, não tem como a prosperidade de Deus chegar na tua vida. A Bíblia disse, Deuteronômio capítulo 11, no versículo 26, a obediência, ela quebra maldição. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios, tem perturbação. Nós temos que vigiar, gente, com a língua. Nós temos que vigiar, gente, o que andamos falando. Temos que vigiar, gente, com fofoca dentro da igreja, com fofoca com o nome dos irmãos, com contenda, com calúnias, com acusação. Como tem gente dentro da igreja que só anda semeando contenda entre os irmãos. A Bíblia diz em Provérbios 26, 17, aquele que passa e se mete em questão alheia é o mesmo que tomar um cão pelas orelhas. Então aquele que passa e intromete na onde que não é da conta dele, na onde que ele não é chamado, ele vai arrumar um grande problema. Aquele que fala tudo que vê, ou tudo que ouve, ou tudo que acha, ele vai arrumar um grande problema. Aquele que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas aquele que fala demais, vai ter grandes perturbações. Tiago capítulo 3, no versículo 10, não pode a mesma fonte jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Não pode a mesma boca que profetizam bênção na vida de um e fazer contenda com o nome do outro. Não pode a mesma boca que ora para Deus abençoar uma pessoa, ele mandar calúnia contra a vida da outra. Não pode a mesma boca que profetiza bênção na vida de uma pessoa e levantar acusação e testemunha falsa contra a vida da outra. Tem muito crente boca a boca dentro da igreja que fala mentira, que fala palavrão, que fala baixaria, que canta a música do mundo, que fala imoralidade. Aqui na frente está dando glória a Deus, aleluia, está louvando aquele hino bonito, e o fogo de Deus é derramado na igreja, o povo começa a chorar, é tomado pelo Espírito Santo, mas chega lá fora, está beijando o marido dos outros, está beijando a mulher do outro, está beijando a namorada, está beijando a noiva, está praticando coisas imorais, está em cima pregando a palavra de Deus. Depois do culto, vai dormir com a namorada, vai dormir com a amante, vai dormir com a noiva, vai dormir com a mulher do vizinho. Deus, ele está vendo. Isaías capítulo 6. Isaías é consagrado a profeta. Deus perguntou: quem há de ir por mim? Isaías diz: ai de mim, Senhor, eu não posso ir, porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de boca porca. Eu sou um homem de boca suja. E assim, a Bíblia disse que o anjo do Senhor pegou uma tenaz e purificou os lábios de Isaías. Glória a Deus. Nós temos que pedir a Deus para Deus purificar os nossos lábios de toda imundícia. Porque o crente boca a boca, o crente contendeiro, o crente mentiroso, o crente fofoqueiro, o crente mexeriqueiro,